nosso programa está de volta e nós vamos falar agora dos benefícios da água. Por isso, nós convidamos o terapeuta José Domingos Oliveira para falar um pouquinho sobre esse assunto. Que bom tê-lo aqui e falar de água, simplesmente a nossa fonte vital. Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, o caro telespectador. Para mim é uma honra e agradeço imensamente o seu convite. Bom, por que beber água é tão importante para o ser humano? Eu sempre explico, né, e sempre digo, você telespectador, quando escuta a NASA está procurando vida em Marte, qual a primeira coisa que eles procuram? Água. Verdade. Correto? Correto. Então vamos partir desse gancho. Você que está em casa, se você é uma criança, você tem aproximadamente 80% do teu corpo é água. Se você já não é uma criança, é um jovem, 75%. Até chegar ao idoso, 59%, 58%, até 50%. Então, vamos partir do seguinte princípio. Se você está com saúde, parabéns, a água que você toma está ótima. Se você está com alguma enfermidade, 70% do teu problema está na água que você bebe. Se você fizer um turnover hídrico e mudar essa água, você já resolve 70% do seu problema. Então, qual a diferença, do nosso organismo quando está consumindo uma água de qualidade ou uma água ruim? Vamos lá, vamos a um exemplo que o telespectador vai entender bem. Tem uma sujeira ali no chão. Se eu jogar uma água pura e uma água boa, o que ela vai fazer? Vai diluir aquela sujeira e levar embora. A única coisa que eu tenho que fazer é mais água, mais água, mais água. Até sair tudo. Até sair tudo. Teu corpo é a mesmíssima coisa. Se você jogar uma água com resíduos, com impurezas e com algo que realmente grude, o que vai acontecer? Pode até ficar uma mancha amarelada ali naquele tapete, É a mesma coisa que vai acontecer com o teu organismo. Sim. Nós somos agredidos internamente de uma maneira que, se a população se conscientizasse disso, e nós temos um papel muito importante em divulgar e em poder que essa informação chegue ao telespectador, é que o nosso corpo absorve internamente 90% das agressões que possa haver no ambiente e 10% exteriormente. E como assim, nós podemos qualificar, eu estou bebendo uma água de qualidade ou não estou? O que essa água precisa? Importante. A água não é só purificação. Purificação é básico. Todo ser humano deveria beber pelo menos uma água purificada. Sim. Mas a água tem outras propriedades. pH, potencial hidrogeniônico, que é importantíssimo. ORP, óxido-redução, potencial de óxido-redução. Como assim? Luciana, a água pode ser antioxidante. O que você acha disso? Minha pele vai ficar assim muito feliz. A saúde da minha pele. Não tem a menor dúvida. A água tem que ter uma condutividade ótima. O que é condutividade? Simples. Eu faço este movimento. Existe uma condução elétrica do meu cérebro para que esse meu dedo movimente. O idoso brasileiro tem muita dificuldade de movimentação. Já reparou? Sim. Alguns, né? Tem outros que não. Mas a maioria tem dificuldade de movimento. Por quê? Tomou durante vários e vários anos água com condutividade baixa. Vejam os japoneses, 90 diferente. Anos fazendo Tai Chi Chuan, movimentando. Eu talvez não consiga acompanhar um senhor de 70 anos que mora em Okinawa, onde é uma das águas mais perfeitas do mundo. Agora, nós moramos num país que é abençoado, tem tanta água potável, aliás, acho que é o maior do mundo em água potável. Por que a gente não consegue beber uma boa água? Porque existem muitos lugares que, infelizmente, as águas estão contaminadas. Nós tínhamos um grande atol, você lembra do atol de Mururu? Sim. A França fez questão de fazer um teste nuclear e contaminar aquela água pelos próximos 100 anos. Quer dizer, esses lençóis freáticos que nós temos no planeta, de onde eles estão vindo? Sim. Não existe ainda, quer dizer, não, nós temos um estudo geográfico, sei lá como é que eles chamam isso, né, na minha área, que nós sabemos, não, vocês não conseguiram chegar até lá embaixo.
Porque existe contaminação do enxofre por vulcões. Mercúrio, por exemplo, aqui no Brasil nós tivemos aí uma corrida enorme atrás do ouro. Esse mercúrio que foi jogado na... Aonde que ele está? Nos lençóis freáticos. Nos lençóis freáticos, estão nos peixes que nós estamos ingerindo. Aí depois as pessoas vão de férias, por exemplo, para o Amazonas. Comem peixes, vão para o Mato Grosso, comem peixes e de repente voltam. Pô, pai, eu estou mais cansado do que eu fui para as férias. Por que isso? Porque metais pesados na tireoide. Aí a pessoa tem hipotiroidismo sem saber. Através de pesquisas, a Aqualive começou a descobrir que essa água ela pode ficar boa, né? E não é muito difícil. A gente pode ter isso na nossa casa. Não tenha dúvida. O pH sanguíneo tem que ficar entre 7,35 e 7,45. Correto? Sim. Só para você ver a importância do pH, caro telespectador, guarde esse número, 7,35 até 7,45. Se chegar a 7,7, convulsão. Preste atenção. De 7,45 para 7,7, você entra em estado convulsivo. Se descer para 6,9, você entra em coma, está perto da morte. Veja a importância do pH. Existe um aparelho que se chama Aqualive, como você acabou de nomeá-lo, que faz todo esse trabalho. Não importa o grau de acidez que a água tenha, entre na parte superior desse equipamento, ele vai tratar a purificação, que eu volto a dizer que é básico, presta atenção, é básico. Nós temos que aumentar o pH, reduzir o ORP, podendo, caso seja, transformá-lo em antioxidante e melhorar e muito a condutividade elétrica e a tensão de absorção até celular. Aí a gente começa a falar de água ionizada, alcalinizada, com todos esses componentes. Isso. O importante é que a água seja alcalina, ionizada e antioxidante. E o que quer dizer isso? Alcalinizada, ionizada e antioxidante. Então vamos lá. A água alcalina, nós temos uma tabela de pH. A maioria das águas que existem no mercado são ácidas. Sim. Tudo aquilo que é inferior a 7 na tabela do pH, 7 é neutro. O que for abaixo de 7, chegando a 1, por exemplo, 1 ácido de bateria, 2,5, 3,5 refrigerantes, 6 leite, 4 cerveja. Quando chega a 7 é uma neutralidade, correto? Acima de 7 começa a alcalinização. Por isso que eu sempre aconselho, em todos os programas que eu vou, em todo local que eu esteja, ou palestras, não importa, não consuma água cujo pH, que é obrigatório estar no rótulo, seja inferior a 7,45, que é o pH do seu sangue. Nós estamos falando da água hoje e o porquê do Aqualive. Eu mudei o meu hábito com a Aqualive. O gosto, a gente fala que a água não tem gosto, não tem cheiro, tem sim, gente, tem sim. Quando você vê que você está consumindo uma água de qualidade, você percebe que aí ela não tem gosto e não tem cheiro. Quando você não consegue, você coloca na boca e você sente o sabor estranho da água. Parece brincadeira o que eu estou falando, mas é a pura verdade. É a pura realidade. Quando você experimenta uma livre de todas essas coisas que a gente está falando aqui, você percebe que a água realmente não tem sabor. Ela se só torna leve, É verdade. Fica até no início, parece que é adocicada. É verdade. Você relembra, por exemplo, aquelas pessoas que moraram perto de uma cachoeira, que bebia água na cachoeira, relembra esses bons tempos. É verdade. Quer dizer, nós estamos levando saúde à sua casa. Lembre de uma coisa, o Amazonas é alcalino e o deserto é ácido. Esse exemplo é fantástico. Se eu criar um Amazonas no meu organismo alcalino, eu vou ter o quê? Saúde. Se eu criar um deserto, eu vou ter o quê? Enfermidades. Então vamos lá. Eu preciso convidar os macaquinhos, as araras e os passarinhos para ir para o Amazonas? Não, porque é o ambiente deles. Então, se eu criar um ambiente alcalino, eu vou ter saúde. Preciso convidar as cobras, os escorpiões e os bichos peçonhentos para ir para o deserto? Não. Então, se eu criar um ambiente ácido, eu vou criar ambiente para quê? Para doenças. As inflamações, as infecções, os vírus, os fungos
só sobrevive em ambiente ácido. Bom, e aí entra numa situação de você cozinhar com uma boa água, lavar os alimentos com uma boa água, isso tudo vai fazer a diferença. Não tem a menor dúvida. A saúde, olha, o departamento de água aqui de Nova Friburgo faz o papel exemplarmente. Estão de parabéns com aquilo que fazem. Porque a água ela tem que ser tratada até o ponto de abastecimento. Sim. Essa é a obrigação deles, seguindo a resolução 2914 da FUNASA. E eles fazem isso com maestria. Estão de parabéns. Nós temos que tratar essa água depois que ela entra na nossa casa. O nosso filho, quando está na rua, ele aprende algumas educações meio esquisitas na rua. Mas da porta para dentro de casa, quem é que cuida? A educação é pai e mãe. A água é a mesmíssima coisa. O cloro não deve ser ingerido? Não. O cloro é para desbacterizar a água. O cloro é para tratar a água. Nós não devemos ingeri-lo. Porque o problema do cloro é o subproduto que ele cria. Sim. Quando ele toca no nosso organismo, ele vira um trialometano. O que é isso? É um trialometano, ele é cancerígeno. O cloro, para a ingestão, pode ser considerado como um pesticida. E aí nós começamos a perceber que doenças do tipo câncer, diabetes, até hipotireoidismo, hipertireoidismo, isso tudo vem isso da má qualidade da água. 70% desse problema da diabetes é da água. 70% disso é água. Mude a água que você está tomando. Procure. Quando a gente fala do Aqualive, até parece tendencioso. Não, eu indico o Aqualive como terapeuta, por quê? Primeiro, ele purifica. A água vai entrar, você vai utilizar a água da rua. Que é o básico. Purifica. Ela purifica, que é o básico. A água está com um processo de purificação. E nós vamos utilizar a água de onde? Da rede. Sim. A água que é tratada conforme a resolução, com muita propriedade e com muita responsabilidade. Bom, então purifica, ioniza. Ioniza, alcaliniza. A água, por exemplo, da rede aqui tem uma média de 7, 6,8 de pH. Nós vamos elevar esse pH para 9,5. Correto? Nós vamos reduzir a oxidação da água e vamos melhorar os totais de sólidos dissolvidos, além de reter metais pesados e outras coisas que possam, porventura, estar na água. Então, a grande chave hoje para a nossa saúde é melhore a qualidade da água que você está bebendo. 70% da tua saúde depende da água que você está bebendo. Quer queira, quer não. É matemático. José Domingos, obrigada pela sua presença. Eu ficaria com você aqui até amanhã para a gente explicar para o nosso telespectador como é importante realmente a água que a gente está ingerindo. Eu é que agradeço, Luciana. Eu sempre deixo um recado. E o recado que eu deixo é o seguinte. Existem grandes informações que, quando nós recebemos, nós devemos duplicá-la, nós devemos estudá-la, nós devemos ir até a internet está aí à sua disposição. Vá pesquisar sobre tudo isso que a gente acabou de conversar. E qual vai ser seu espanto? Vai ser procurar rapidinho onde é que existe o Aqualive para você poder adquirir. Com certeza. Obrigada mais uma vez obrigado, e até a próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Bom, o nosso atual vai ficando por aqui, mas volta amanhã a partir de 12h15. Assista agora o SBT Cidade.